boa noite, alunos e alunas do Pré-UERJ Maricá. Estamos começando uma nova jornada com a aula inaugural de matemática com a professora Priscila Marinho. Eu quero dizer para vocês que vocês estão em excelentes mãos. A professora é sensacional, arrasa sempre. Então, eu já quero dizer para vocês que se dediquem, tirem dúvidas, interajam, tá? Participe das enquetes, porque é essencial para a gente monitorar aí o interesse. Estamos, então, agora começando. Priscila Marinho, é com você. Gente, muito boa noite. Muito prazer estar com vocês, iniciando essa jornada. Eu acho que vai ser, tenho certeza, né, que vai ser um semestre muito importante para todos nós, né, porque nós teremos, com certeza, muitas aprovações no final desse semestre. Eu queria pontuar algumas coisas com vocês, né, importantes. Então, assim, pretendo não ser repetitiva, nem enfadona, mas nesse primeiro momento tem essa apresentação, né? Então, a gente vai fazer essa apresentação. Como já foi falado, eu sou a professora Priscila Marinho, eu sou professora de matemática, eu vou estar junto com vocês nesse processo da discursiva. Então, assim, de agora, né, pretendemos que seja toda semana. Inclusive, o professor William pediu para que vocês participassem da aula, né? Tinha que ter no mínimo 60 pessoas para que a gente pudesse aí ter aula semanalmente. O conteúdo é bem extenso. Eu não coloquei aqui para vocês qual foi o cronograma que a gente fez, né? De todas as aulas que a gente precisaria dar. Mas eu tenho isso, né, de tudo que vocês precisam estudar. Então, o cronograma é extenso. Eu preciso que vocês estejam na aula presencialmente para que a gente consiga ter as aulas semanal e eu consiga dar todo o conteúdo que vocês precisam para alcançar a aprovação de vocês na UERJ. Eu não vou estar sozinha nessa jornada, né? Além de mim, né, como professora, temos o Diego Melo. Ele vai estar aí participando também em alguns momentos, seja avisado antecipadamente ou previamente, ou então de surpresa, mas ele vai estar aparecendo também, né? Então, assim, é muito importante que vocês estejam na aula de específica. Outra coisa importante que a gente precisa falar é o seguinte, gente, a gente está começando agora, como eu estou falando, uma trajetória para que vocês alcancem a aprovação de vocês na UERJ na específica. E tem gente que ainda está estudando, né, dividindo o seu foco ali no segundo exame da primeira fase. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante que vocês não dividam o foco de vocês nas nossas aulas de específica. Então, assim, assistam às aulas que vocês precisam assistir de específica para o curso que vocês desejam fazer, entendeu? Não fiquem distribuindo muito o tempo de vocês com outras coisas que vocês estão, de alguma forma, gastando energia e não necessariamente isso vai ser tão proveitoso. Afinal de contas, quando a gente tenta equilibrar muitos pratinhos, né, algum dele pode cair. Então, imagina que vocês já têm uma certa aprovação, porque, com certeza, se vocês estão aqui, vocês têm alguma aprovação da primeira fase. E aí você vai e às vezes, tenta equilibrar, né, isso tentando o segundo exame, né, para melhorar essa nota. Isso vai tirar o foco de vocês, que deveria ser total na específica, dividindo com outra matéria. Então, eu quero, de fato, né, essa é a palavra, assim, dizer para vocês que eu quero vocês aqui comigo, quero vocês aqui participando da nossa aula ao vivo, não quero que vocês estejam dividindo a atenção de vocês com outras coisas, que vocês estejam aqui presentes para que a gente consiga alcançar os objetivos, porque o meu objetivo também é que vocês sejam aprovados, tá? E também agradecer, né, já de antemão, porque a Pri, ela é maravilhosa. E ela vai estar aí nos
dando total assistência durante todo esse processo. Então, assim, quando vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, né, que vocês não tiverem um acesso direto ali a mim, por algum motivo, né, mas eu estou no grupo, tudo mais, vocês podem me procurar de alguma forma para poder tirar alguma dúvida que vocês queiram posteriormente à aula, enfim, mas vocês têm a Pri como essa ponte até mim e até os outros coordenadores. Então, sejam próximos da Pri, falem com ela qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, coisas que vocês não tiverem, né, conseguindo alcançar. Sejam próximos da Pri, ela é muito legal, muito gente boa, vocês vão adorar ter a Pri aí, essas duas Pris na vida de vocês, tá bom? Então, nos abracem mesmo como uma equipe, a gente está junto e o nosso maior objetivo é esse. Assim como todas as outras pessoas que estão envolvidas no Pré-UERJ Maricá, né? O professor William Campos, a Thaís Maria, né? Todas essas outras pessoas que estão envolvidas, né? Todos os outros professores também, que são professores de vocês, todos nós estamos no mesmo objetivo, no mesmo lugar. A gente está jogando no mesmo time, tá bom? Então, mesmo que de alguma forma ali, por exemplo, parece, né, que eu estou jogando a bola para poder o jogador cair, mas não é por mal. É só no intuito de fazer gol, tá? Aproveitando aí a cola para a gente soltar essa gracinha. Vamos lá. Aí vamos avançando, né? Vou avançar até aqui no slide para vocês, né? Nossa primeira aula, né? Em relação ao Enem, a maioria dos assuntos da discursiva são assuntos... Sim, podemos dizer que sim, entendeu? Claro que a abordagem é diferente, tá, Mariana? Então, por exemplo, o que o exame da UERJ, né, e principalmente a discursiva, ele quer e como ele cobra é completamente diferente do Enem, mas matemática é universal. Então, assim, a matemática você vai... quando você aprender para uma coisa, você vai estar aprendendo para outra. Mas a forma ali de estudar, de se preparar, é um pouquinho diferente. E aí, como que eu vou te aconselhar, né? A se preparar, assim, meio que por esses dois caminhos. Fazendo provas, né? Fazendo exercícios de um e de outro daquela matéria que você está trabalhando, tá bom? Isso. Legal, Davi, que bom. Não sou mestre ainda, Davi, louca para si, mas ainda não. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, né? Como a gente acabou de falar, nesse novo começo. Eu sou a professora Priscila Marinho, eu vou acompanhar vocês nessa jornada, com o coração, como eu disse, vibrando muito, para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Eu me sinto muito honrada em estar participando, né, da específica e conduzindo vocês aí na específica de matemática para o exame discursivo da UERJ. Eu amo ser professora, mais do que amo matemática. E eu sei que essa frase é uma frase que pode até espantar assim, um pouco vocês, mas eu queria explicar que eu gosto muito da questão de ensinar a matemática básica e mostrar para vocês a importância de saber algumas coisas básicas, mais do que saber grandes conteúdos e questões muito difíceis, e desafios muito grandes. Digo isso porque em matemática a gente vê muito isso, né? Até mesmo entre os próprios colegas, entre os próprios alunos, entre as próprias pessoas, e esse desafio de saber... Eu sei que eu estou trabalhando com um grupo de alunos que são bons em matemática, que estão ali... né, sedentos ali, alguns vão diretamente para um curso de matemática, mas é muito importante, até mesmo no primeiro semestre da UERJ, vocês saberem o básico, tá?
saberem o básico com profundidade e não superficialmente. Então, a minha missão é provar que o domínio do básico é o alicerce para qualquer aprovação e para uma construção mesmo na matemática. Por isso, eu desejo que vocês se preparem com alto rigor técnico e muita organização. E eu cobro muitos cálculos, então, falando sobre isso, eu vou cobrar muito que vocês estejam com papel, com caneta, estejam fazendo as contas na hora ali. Eu vou ficar, às vezes, dando alguns minutinhos durante a aula. Pode parecer perca de tempo, a gente está numa aula ao vivo, vai dizer assim, professora, depois a gente faz, depois manda o resultado. Não, eu vou querer que vocês façam isso ali na aula, que vocês, às vezes, em algum momento, digitem no chat. Por quê? Porque eu acredito que a matemática é verdadeiramente eficaz quando você treina, quando você põe em prática, né? Às vezes eu posso dar uma aula aqui maravilhosa, você dizer que entendeu tudo, porque eu fiz todos os exercícios para você. E daí, quando você tentar fazer, você não conseguir fazer, porque você não tentou, não fez ali junto comigo, você não escreveu nada, você simplesmente ouviu. E aí, na hora que você escuta, você entende tudo. E aí é igual ouvir, às vezes, um discurso, uma pessoa falando muito bonito, você diz assim, nossa, que legal, eu aprendi, eu entendi isso. Mas se você não se debruçar ali sobre aquele conteúdo, você não, só vai, no máximo, replicar. Você não vai conseguir, de fato, falar aquilo que a pessoa estudou e se preparou para falar, né? Então, assim, a matemática é assim, vocês precisam treinar mesmo. Então, estejam com caderno, estejam com lápis, não caneta, né? Enfim, não estejam simplesmente ouvindo a aula, tá? Participem da aula. E vamos construir essas vagas juntos. Os cursos, né, que terão a prova de matemática são esses aí, né? Além de matemática, oceanografia, tecnólogo em construção naval, geologia, desculpa. Ciências ambientais, engenharias, né? Todas as engenharias, ciências da computação, estatística, física. Eu não vou perguntar individualmente para vocês aí qual é o curso de vocês, com certeza vocês já devem ter respondido vários, ou algum, pelo menos, formulário que tenha esse tipo de informação. Então, de repente, depois eu posso até pedir para a Thaís ou para as meninas para poder ver, né, esse tipo, e conhecer de fato, né, o que cada um quer fazer. Mas, assim, ao longo da jornada, se acontecer de vocês quiserem, em algum momento, em algum contexto, comentar, vai ser legal, tá bom? E saber o que vocês estão aí sonhando para o futuro de vocês. Se tiver alguém querendo fazer matemática aí, se pronuncie para eu conhecer você. E é isso. Vamos lá para a rotina de estudo, né? É muito importante, gente, que vocês conheçam. Ai, que legal! Que legal. Eu fiz técnico em estrutura naval, sou formada em técnico, né? Não é tecnólogo, que é uma das opções da UERJ, mas eu sou técnica em estrutura naval na UERJ, desculpa, na FATEC. E sou formada em matemática, né? Depois eu passei para matemática, sempre foi meu sonho ser professora, mas eu nunca quis ser engenheira. Mas a minha mãe queria, né, de alguma forma, que a gente tivesse uma preparação técnica, e aí a gente acabou passando para a FATEC, tanto eu quanto meu irmão, e nós somos formados em estrutura naval. Eu trabalhei 1 ano e meio aí na área naval, foi bem legal, experiência legal. Então, e aí, gente, é muito importante que vocês conheçam o estilo, né, do enunciado das provas da UERJ, que vocês criem cronograma de estudo, né, priorizando sempre o tempo que vocês vão para vocês refazerem os exercícios. Então, ai, que legal, Mariana.
que vocês estabeleçam horários fixos, né, para manter essa constância. E um ótimo horário aí fixo é dia de segunda-feira, 7 horas da noite, a nossa aula. Então, isso já é um horário que você tem que estar aí já agendado para você ter a nossa aula. Então, é um horário fixo e marca isso para que você mantenha essa constância. Eliminar distrações, então, manter as redes sociais aí um pouquinho fechadas, e principalmente, assim, no horário da aula. Agora, a gente está tendo aula online, né? Então, se o celular estiver ali toda hora apitando e chegando uma notificação, em algum momento aquilo pode te distrair e pode te atrapalhar. Isso pode ser agora, na hora da aula ao vivo, mas também pode ser em outro momento que você está se dedicando para estudar. Então, evitem, tirem essa distração, né, para que vocês consigam manter essa rotina de estudo. Acredite no potencial de vocês e na evolução diária de vocês. Vai dar certo. Eu acredito em vocês, até quando vocês não estão acreditando. Acompanhe os vídeos, né, dos conteúdos básicos de matemática para sanar essas lacunas. E aí, gente, olha só, se vocês precisarem, né, de tipo assim, professor, eu estou com dificuldade em tal conteúdo, e aí a gente vai ali tentando indicar você uma aula que você precise para que você sane essa dúvida e que você consiga ali chegar no nível e melhorar, né, cada vez mais o seu conhecimento básico para que você consiga aprender as matérias e os níveis mais médios ou difíceis de uma questão, tá bom? Até eu vi um vídeo esses dias, abrindo uma aspas aqui, e vou falar sobre isso. Eu vi um vídeo esses dias de uma professora falando exatamente sobre isso, que era muito complexo a gente ter uma questão, por exemplo, em que você precisa fazer, sei lá, fórmula de Bhaskara, né? E aí que o aluno sabe fazer quanto que né, sabe qual é a fórmula, né, de Bhaskara lá e sabe desenvolver aquilo ali, mas ele tem uma dificuldade de saber a diferença de uma potência e de uma multiplicação. E ele não sabe números assim básicos mesmo, de tipo 7 elevado ao quadrado ou de 2 vezes 7, essa diferença. Então, assim, às vezes, um conteúdo básico que você se confunde e que você erra vai determinar toda uma questão. Então, é muito importante que vocês... Ou então, se você demora muito tempo para lembrar desse básico, que deveria estar ali meio que na ponta da língua. Eu não estou falando isso, gente, de forma nenhuma, no primeiro dia de aula, para dizer para vocês assim, gente, desiste se você não sabe disso. Não é isso, pelo amor de Deus. É dizendo para vocês assim, a gente precisa focar em saber o básico, tá? Para a gente poder não se perder, tá? A gente, né, eu sou professora já do Pré-UERJ de Maricá já há alguns anos, né, no mínimo 2, e é por isso que eu até conheço algumas pessoas, e sei que, por exemplo, às vezes a gente pega o simulado, quando a gente começa a passar simulado para vocês, e às vezes os erros são básicos, assim. Então, assim, errar uma questão básica vai te perder ponto de uma coisa que não deveria perder, tá? Cerque-se de boas companhias, de pessoas que impulsionem seus objetivos. Assim, gente, para dizer que você está indo muito devagar, que você não vai conseguir, tem um monte por aí. Mas se cerque, sejam amigos uns dos outros. Eu sei que a gente está indiretamente numa disputa, né? Então, por exemplo, várias pessoas aí já citaram que queria, por exemplo, ciência da computação. E aí, pelo menos 2 está aqui no meu chat aqui aberto, que querem. Então, assim, mas tem vaga para vocês 2, talvez não tenha para todas as outras pessoas aí de outros prédios, mas para vocês 2 tem vaga lá da ciência da computação, não é somente uma vaga. Então, se ajudem, estejam unidos para alcançar os objetivos de vocês, tá? E seja um aluno assíduo na aula, nas aulas online, né, do Pré-UERJ de Maricá. Acompanhem lá no Instagram, vejam lá quando que vai ter vejam todas as informações, participem. É um projeto popular, mas que
é um projeto popular muito importante, que tem trago muito resultado, então vai ser muito importante para vocês esse momento. Vamos entender como que funciona o exame discursivo, né? O exame discursivo é o momento de você narrar o seu pensamento, então você vai... não basta você colocar... a minha cunhada é formada em engenharia ambiental. Que legal, Rafael. Ótima escolha. Já você conhece os colegas aí, alguém aí que queira fazer, e se não tiver, quem quer fazer engenharia aí, vocês vão se cruzar, com certeza, na UERJ, fazendo alguma cadeira junto, alguma disciplina junto lá dentro. Juntos lá dentro. Então, vamos lá. Não basta vocês botarem um resultado lá vai ter o enunciado, vai ter a pergunta, não basta vocês colocarem o resultado, né? Então, por exemplo, se eles perguntam, quanto que aconteceu uma porcentagem de uma situação, você não vai colocar lá 30% de tanto e fazer o cálculo, não, você vai explicar aquele enunciado, o que está acontecendo. Então, você vai fazer uma narrativa, você vai dar uma escrevidinha. Aí, muita gente também fica meio que nos extremos, né? Tem gente que quer escrever muita coisa e tem gente que acha que precisa, né, ter uma escrita muito acadêmica, e tem gente que não quer escrever nada, quer simplesmente botar conta. E aí a gente vai chegar nesse limite aí, tá? A gente vai encontrar o equilíbrio dessas duas situações. Não é para fazer uma redação, porque é a prova de matemática, então você vai ter que saber a fórmula, vai ter que usar a fórmula e vai ter que, sim, demonstrar o cálculo. Você também não vai precisar usar a palavra axiomas, ou então teorema, você não vai ter que usar uma palavra acadêmica, até porque você está entrando para a universidade, você ainda não é um universitário, ok? Você vai ter que escrever vai ter que escrever uma narrativa do seu pensamento. Então, como você foi chegando àquelas informações usando dados da própria questão, tá? Às vezes você vai escrever um pouquinho mais, às vezes você vai escrever um pouquinho menos, mas você vai escrever ali, você vai ser objetivo e claro, tá bom? E aí eu chego aí numa outra parte, né? Porque você precisa ter clareza, objetividade e argumentação na escrita, tá? Então, você vai ter que demonstrar o cálculo, mas você também vai ter que ser claro e objetivo, até porque você não tem um espaço muito grande, você não tem uma folha inteira para fazer uma narrativa ali de uma redação, tá? A estrutura, né, é realizada no único dia, é composto por uma prova de redação, que todo mundo vai fazer, e 2 provas de disciplinas específicas, né? No caso de vocês, uma é de matemática, aí o outro, às vezes, é física, o outro pode ser quem escolher, por exemplo, arquitetura, eu acho que a outra é história, né, se eu não me engano. Então, vai ter ali, nas disciplinas específicas, 2 disciplinas. Uma matemática, que a gente já está estudando, e a outra, cada um vai dar uma modificada. Cada curso vai dar uma modificada. Em geral, nas engenharias, é física e matemática, né? Valendo 20 pontos cada. Então, você vai ter uma prova de 10 questões, né? Vai valer 20 pontos o total da prova, e aí cada, então, questão vale aproximadamente ali 2 pontos, certo? Aí você vai, também você pode ganhar pontos, não necessariamente você vai tirar ou 0 ou 2, né? Você pode tirar 1,5 ponto, 1 ponto, acertar metade da questão, e tem alguns tipos de resposta padrão, a gente vai dar uma estudada sobre isso. Existe um site chamado Revista da UERJ, que eles mostram todas as provas anteriores e os padrões de respostas que eles gostariam, e a gente vai trazer isso nas aulas de acordo com os assuntos que a gente for trazendo, tá? Então, por exemplo, eu sempre vou
procurar questões ali dos assuntos que a gente vai trazendo. Às vezes, gente, o conteúdo que eu trouxer pode não necessariamente ser um conteúdo que vai cair daquele jeito na UERJ, mas é porque eu estou dando uma matéria que é importante mais para frente, a longo prazo. Então, eu não vou trazer um conteúdo exato, uma questão exatamente nesse primeiro momento, mas posteriormente eu mostro para vocês o que vocês precisam aplicar, tá? Então, Mariana, muito importante a sua pergunta, né? Ela perguntou assim, ó, para quem, eu não sei se vocês conseguem ter acesso ao chat, todo mundo, então eu vou repetir a pergunta dela, né? Professora, a gente precisa colocar a fórmula na prova ou a gente só aplica ela, né? Só aplicar a fórmula. Gente, é muito importante que se você tiver menos informação, menos narrativa, você coloque fórmula. Se você tem um pouco mais de narrativa, aí você pode não usar a fórmula. Porque, por exemplo, como eu dei, né, o exemplo de 80% de um valor, entendeu? A fórmula disso é a própria questão, entendeu? Então, talvez nessa questão você vai ter que dizer, são tantas pessoas envolvidas na questão e tal. E aí você vai escrevendo de acordo, porque eu não estou pensando em nenhuma questão agora, e aí eu não estou conseguindo construir a narrativa para você, o pensamento. Mas você vai pegar e você vai construir a narrativa, porque né, não necessariamente tem uma fórmula para quê. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando uma equação de segundo grau, ou um gráfico ali que mostrou, né, uma parábola e tal, e eu quiser utilizar uma fórmula, né, um x de vértice, ou então uma Bhaskara, e aí eu vou pegar e vou utilizar a fórmula, vou escrever literalmente a fórmula. Professora, mas se eu não lembrar, porque são muitas fórmulas, vai que caiu ali. Não necessariamente isso vai fazer com que você perca ponto, tá, gente? Às vezes é somente um... Como que a professora de redação fala? Não é enredo que ela fala. Qual é a palavra que ela usa? Gente, me ajuda. Repertório. Obrigada, Mariana. É apenas um repertório que você vai ter, né? Para você utilizar ali. Então, assim, você vai tirar essa cartinha da manga e vai colocar lá na questão, caso você precise utilizar, entendeu? Então, assim, você não vai, quando você faz uma prova de redação, né? Você não sabe todas as informações ali necessárias, ou que a pessoa a pessoa que vai corrigir, né, o corretor da redação, vai querer que você escreva. Mas o seu repertório, ele pode surpreender, né, e ele pode ser algo comum. Mas isso vai demandar... a correção vai também ter outros valores agregados a isso, né, ao seu repertório. E assim também é na matemática. Fala, Rafael. Quer falar? Tá? Ou é sem querer que você está apertando? Não, eu quero falar, professor. Tá. Tudo bem? Tá me escutando? Tô. Ok. Eu queria perguntar sobre isso, da estrutura da discursiva, se a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Foi só, na verdade, eu queria mais, é uma pergunta, mas com um pedido, porque talvez uma aula mais sobre alguma coisa geral que tenha, o que você falou também, eu achei interessante sobre essa estrutura da redação, né? Eu vi um vídeo, inclusive, que falava que tinha que ter início, meio e fim, e aí colocava o repertório. Então, aí eu também, nesse mês ocioso, né, eu fiz alguma discursiva e eu me confundi um pouco nisso, aí eu queria ver se teria alguma aula. Tá, ó, assim, eu estou falando, usando algumas palavras de português, mas, assim, a parte de redação é com a professora de redação, né? Não confunde, mas, assim,
sobre a questão de repertório, de você saber construir a narrativa da prova de matemática, tá? Estou falando da prova de matemática. Ela vai ter um espaço ali para você. E aí, olha só, Rafael, olha que legal. O nosso curso, ele é muito bom, e é por isso que a gente tem tantas aprovações, né? A gente tem, eu digo a gente, porque eu estou já nesse projeto já há uns 2 anos, e sendo professora de discursiva, e a gente tem muitas aprovações exatas, e a gente vai crescer mais ainda. Essa turma vai ser expert, eu quero que todo mundo seja aprovado. E aí, presta atenção, a gente vai trabalhar em aula, você vai ver, já você vai ver um slide aqui mais para baixo, nessa aula de hoje, você já vai ver um modelo de resposta da discursiva, como tem que ser. Como que ele vai aparecer, tá? Você já vai ver isso desde a primeira aula. E todas as aulas você vai sempre construindo isso. A gente sempre vai estar construindo isso, certo? Para além disso, você mais lá para o final, lá mais para frente um pouquinho, não vou nem te dizer data, mas mais para frente um pouquinho, a gente vai ter uma coisa chamada simulado. E aí tem algumas pessoas aqui que já conhecem o nosso projeto, já conhecem a gente, e sabe, quando a gente tiver simulado, você vai ter o enunciado lá, e aí você vai pegar e você vai fazer essa narrativa, você vai construir isso, e você vai mandar, né, para a direção aí do projeto e tal, para o pessoal, para a Pri, enfim. E aí eu vou receber, eu ou o outro professor Diego, e nós iremos corrigir esse simulado. E aí a gente vai dizer para você, como se a gente fosse o corretor, como se você estivesse na prova, e a gente vai dizer para você, olha, precisamos melhorar nisso daqui. Não, isso daqui foi correto. O jeito que você respondeu, você receberia 2, ou você receberia 1,5. E aí a gente vai construindo isso junto. Quando chegar em dezembro, que você for fazer a prova, você vai estar preparadíssimo. Tenha certeza disso. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tranquilo. E, gente, entramos numa parte que agora, eu acho que eu já até acabei aqui nas coisas que eu só estou falando, que é a parte crucial, que é uma parte muito importante e que já é o fim, né? Então, não é porque é o fim que é menos importante, mas é para vocês prestarem muita atenção. Gente, é proibido na nossa aula usar calculadora. Tá? Não pode usar calculadora. Por que não pode usar calculadora na nossa aula? Porque na hora da prova vocês não vão poder usar calculadora. E se vocês estudarem com calculadora, vocês vão estar treinando a cabecinha de vocês, a mentalidade de vocês, de que vocês precisam conferir aquela resposta. Então, se vocês ficarem conferindo, no dia, a ansiedade vai estar lá, ela já vai existir, naturalmente. O que vai acontecer? Vocês vão ficar nervosos por querer... Só um minuto que eu já leio. Você vai ficar nervoso querendo conferir se aquela resposta está certa ou está errada, certo? E a ansiedade vai bater e vai talvez te paralisar. Não sei o que a ansiedade faz com você, mas em algumas pessoas, é o meu caso, ela me paralisa, ela não me consegue, eu não consigo avançar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar uma excluída de calculadora. Se você tem o hábito de usar ali, para principalmente contas mais fáceis, você vai ter que fazer, porque na prova não pode usar calculadora, não pode usar nenhum tipo de instrumento, né? Celular, levar relógio, essas coisas assim, vocês já sabem mais ou menos como que é uma prova de vestibular e tal, de concurso. E aí, o que acontece? Não é para vocês estudarem dessa forma, porque a gente precisa ser intencional. Então, a forma que a gente está estudando é a forma que a gente também, de alguma forma, está aprendendo, e automaticamente a gente vai conduzir aqui, tá? Deixa eu ler a pergunta aqui da Mariana, professora. Por quais anos a senhora recomenda? Não entendi a pergunta. Por quais anos a senhora recomenda usar para treinar essa questão da escrita? Não entendi, Mariana.
Rafael, você quer falar de novo? Sua mãozinha está levantada. Ah, tudo bem. Mariana, você quer falar? Escrever? Professora, boa noite. Em relação às provas, eu queria dizer que, tipo, ultimamente eu tenho feito algumas provas de física, como 2014, 2015. Só que eu queria saber, assim, melhor por quais anos assim, de início, para pegar em julho e agosto, também em relação à matemática, que terá peso maior na minha engenharia. Por favor. Tá, então, Mariana, eu acho que você resolver várias provas assim aleatoriamente é legal, partindo de quando você já tem uma base ali já pronta, entendeu? Então, eu acho que mais para frente um pouco, por exemplo, a gente vai ter aula em julho, agosto, aí quando for mais para setembro, outubro, você pega mais uma prova assim inteira, porque você já vai ter tido alguns tipos de conteúdo aqui com a gente, e aí você vai fazendo prova, entendeu? Mas se você quiser muito fazer alguma coisa, aí você pode começar das mais antigas, como você está fazendo em física, em 2014, 2015, que são provas bem antigas, que o modelo da UERJ já deu uma modificada, entendeu? Não, a professora mudou tudo? Não, mas já deu uma modificada, né? Então, assim, mas essas provas mais atuais, de 2024, 2025, 2023, eu acho que era melhor você dar uma segurada. A gente vai trazer essas provas aqui, alguma outra questão, assim, isolada. Tá bom? Obrigada, professora. Nada. Eu só uso calculadora para cálculos com números quebrados. Tipo... Então, não é para usar. Tá bom, Gabriel? Evita. Procura fazer o cálculo. Porque se cair número quebrado lá, por exemplo, a gente tem uma questão, que já vou trazer, uma questão de média, que é uma questão que é tipo assim, média, né? Soma tudo e divide pela quantidade que somou. Mas é uma quantidade super extensa, entendeu? De números. Na calculadora ficaria mais fácil, mas também teria gente que iria se perder na hora de colocar lá os números, poderia se perder. Mas na hora de fazer no papel, as pessoas se perdem mais ainda. Então, é uma questão considerada no nível super fácil, mas que tem uma probabilidade de uma galera errar, porque não é porque não sabe a fórmula, mas é porque está tão acostumado a fazer cálculo na calculadora que na hora de fazer no papel se perde. Então, tem que treinar o papel. Tá bom? Só por curiosidade, professora, qual você acha que seria a nota mínima da discussão de matemática para passar na UERJ? Gente, tem um documento que o professor William Campos colocou no grupo de vocês. Eu vi nesse final de semana, se eu não me engano. Dá uma olhadinha lá. Aí tem por curso, nota mínima e nota máxima. Tá bom? Depois você olha no grupo. Não sai da nossa aula agora, não. Depois você olha, por favor. Rafael, os simulados são de autorias? Então, eles são baseados nos exames, mas a gente também utiliza algumas questões. Às vezes a gente muda alguma questão da UERJ, a gente dá uma misturada, tá bom? Mas a gente procura fazer o mais próximo da UERJ. Certo? Respondi essa pergunta? Vamos lá, gente. O programa da UERJ de 2026 não é de 2027, porque o edital ainda não saiu para a segunda fase. Então, esse cronograma aqui, né, esse programa de vestibular, ele é do ano passado, tá? Mas eu peguei só para vocês terem uma noção, porque geralmente não muda. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No ano de 2023, não tinha matrizes. Não tinha matrizes no programa de vestibular da UERJ. No ano de 2024, entrou, ok? Então, por exemplo, dá, às vezes, uma modificada, sim, de um ou outro conteúdo. Mas, no modo geral, por exemplo, sempre vem essa primeira parte, entendeu? E as outras partes também. Então,
vocês, assim, a gente está estudando com base, por enquanto, a gente vai se atualizar ao longo do percurso, mas por enquanto a gente está se baseando no ano passado, mas assim que tiver desse ano, a gente se atualiza, e aí, se tiver alguma atualização diferente disso daqui, a gente vai trazer para vocês em aula também, tá bom? Exatamente, Rafael. Estava um pouquinho por fora do primeiro aqui, mas se você está falando, é isso aí. Desculpa, Rafael, eu sendo sincera. Mas era só do primeiro aqui, que eu estava um pouquinho por fora. Vamos lá. Aí aqui eu estou falando de novo sobre as respostas, mas eu acho que eu já falei bastante. O nosso objetivo geral é desenvolver, né, essa capacidade de resolução de problemas matemáticos com clareza e a argumentação na escrita, priorizando sempre a aritmética e a álgebra, presente nas provas discursivas da UERJ. Os nossos objetivos específicos são revisar, resolver, estimular, reconhecer e dominar, né, todo esse padrão e todas as respostas aí que a UERJ precisa. Vamos falar de analisar algumas questões anteriores que já caíram nos exames discursivos. Gente, vocês podem já ter visto essas questões. Não tenho como objetivo hoje da gente resolver nada, nem promover nenhum tipo de desafio. Então, assim, quem está vendo pela primeira vez, que bom que você está tendo essa oportunidade, esse privilégio de estar vendo uma questão anterior do exame discursivo da UERJ de Matemática. Quem está vendo já viu isso, não pense que é desnecessário, você está revendo algo que vai ser importante e que sua memória ali agradece num momento importante, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar, por exemplo, a questão de 2024, uma questão de 2024 que apareceu no exame discursivo da UERJ de 2024, que era a questão lá que eu até acabei de comentar sobre média. Olha o que fala, né? O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBTQIA+, no ano de 2021 no Brasil. E aí ele fala, né, mortes violentas no Brasil, o título do gráfico. É muito importante analisar isso, né, porque o título do gráfico é uma informação importante que deve ser usada na hora de escrever, né, a questão. Apesar de que, nessa questão, a próprio modelo padrão mesmo da UERJ, eles só colocaram essa resposta que eu coloquei já aí embaixo, mas você poderia ter trabalhado a escrita, utilizando o título do nosso gráfico. Beleza, galera? O ano, né? Enfim. E poderia até ter utilizado a fonte, né? Que é Grupo Gay da Bahia.com. Ok? Então, você poderia ter utilizado essa fonte, ter utilizado essas informações para escrever a narrativa da questão. Ok? Mas o modelo padrão da UERJ para essa questão foi uma questão de forma até objetiva. Então, o que eles fizeram? Aí a pergunta é, com base nos dados do gráfico, calcule a média aritmética mensal de mortes violentas nessa comunidade de 2021 no Brasil. Você poderia, no Brasil, em 2021, a média aritmética mensal de mortes violentas nessa comunidade é dada pela soma de todos os meses do ano de 2021, dividido pela quantidade de meses. Sim? Ok? Mas você poderia construir essa narrativa. Beleza? O que ele fez?
ele colocou a resposta padrão. M é igual a soma de tudo. Aí ele colocou todos os números, ó, 30, 25, 25 de novo, 35, foi colocando todos os valores, dividiu por 12, que é a quantidade de meses, e achou o resultado 25, ok? Você poderia ter colocado a soma total aqui e poderia ter dividido. Professora, você explica a matéria como se fosse para pessoas que já entendem muito de matemática ou inclui pessoas que têm muita dificuldade? Foi uma pergunta? Alana. Alana Sara. Vamos lá. Tem que criar um texto ou é só cálculo para justificar a resposta? Lucas, isso que eu estou conversando com vocês agora. Presta atenção. Em alguns momentos, você vai ver textos. Em alguns momentos, você vai ver cálculo. Ok? Às vezes, o texto... Não, nunca em matemática, na prova de matemática, nunca só texto é suficiente. Ok? Sempre tem que ter cálculo. Ok? Agora, nem sempre só cálculo é suficiente. Às vezes, vai ter que ter cálculo e texto. Professora, a senhora ensinou isso da última vez. Aprendi rapidinho, adorei a última aula. Ah, obrigada! Desculpa, foi sim. Alana, quer falar? Fala comigo aí, eu não entendi a colocação. Fala comigo o que você quis dizer. Tudo bem, Lucas, a gente vai trabalhar isso juntos, tá bom? Vou te conduzindo em que momento é melhor você utilizar texto e cálculo, em que momento só o cálculo será suficiente. Tá bom? Vamos lá, Alana. Foi uma pergunta. Professora, você explica a matéria como se fosse para pessoas que já entendem muito de matemática ou inclui pessoas que têm muita dificuldade? É assim, né? Então, preste atenção. A prof vai sempre incluir quem tem muita dificuldade. Inclusive, às vezes, a prof vai ser até parecer que não dá muita foco em quem tem... não tem tanta dificuldade. Certo? Então, a prof sempre vai incluir quem tem muita dificuldade e vai conduzir da melhor maneira. Tá bom? Prof, a senhora tem alguma dica? Sei a matéria do EQ, mas estou tendo dificuldade com os padrões. Não sei como começar, mas sei o passo a passo. Sim. Não, é sobre a Juanzinho. Só a senhora que vai dar aula na discursiva? Não, às vezes o outro professor, Diego Melo, pode ser que entre, ok? Mas, em geral, vocês vão ter como norte, nesse primeiro momento, principalmente, só eu. Aí, depois, pode ser que divida, e aí a gente vai conduzindo ao longo do processo. Beleza? Eu e a direção do projeto. Certo? Fala, Rafael, quer falar? Oi, prof. Sim. Se eu tiver errado alguma coisa no cálculo, algum valor por bobeira, ou se eu tiver um texto bem estruturado, eu consigo tirar uns pontinhos assim? Tá bom. Obrigada, Juanzinho, pelo comentário, de verdade. Fico muito feliz, de verdade.
Acho que dá para ver, né? Fico muito feliz. Eu gosto muito, muito de dar aula assim, com esse carinho, com essa atenção e com esse cuidado de fato, explicar para vocês, tirar as dúvidas de vocês, entendeu? E às vezes pode parecer para algumas pessoas que sabem um pouco mais de matemática que é fraco, entre aspas, mas eu reforço aquilo que eu acredito, e é o meu lema mesmo de vida. Eu acredito que o básico bem feito, ele constrói uma aprovação assim, garantida, entendeu? Eu tenho dúvida de um aprofundamento superficial, na verdade, de algo superficial, sabe? De um desafio superficial, não é nem aprofundamento superficial, porque é contraditório, né? Paradoxal, mas de um desafio superficial. Vamos lá, Rafael, sua pergunta. Sobre o texto, se você tiver um texto, né, ali elaborado, e aí você errar uma coisinha boba no cálculo, como que fica ali as suas questões? Depende. Se a sua resposta final, ela te conduzir a um erro, né? De tipo assim, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem ruim, mas é só para ficar, para não usar uma palavra meia ruim também. Enfim, você acha que você já entendeu. Por exemplo, se você botar lá 7 e esqueceu de botar o elevado, mas aí na resposta final você colocou 49. E na hora da pressa, do nervosismo, você esqueceu, mas você colocou a resposta final, que é 49. Certo? Aí você esqueceu uma potência, você esqueceu uma informação ali no cálculo, mas você conduziu a situação a uma resposta ok, correta. Aí você tem o ponto da questão, né? Tirando os pontinhos ali pelo seu erro no meio do processo. Agora, se você não chegou ao objetivo da questão, né? Você erra, você bota, sei lá, um 14, né? E aí você confundiu ali o 7 elevado ao quadrado com 2 vezes 7, sabe? E aí você coloca um 14, aí você não chegou ao resultado da questão. Aí, assim, claro que depende muito do avaliador, pode ser que te dê algum ponto ali em alguma coisa, mas assim, no modo geral, eles vão olhar, assim, claro, gente, que, por exemplo, sendo bem sincera, né? Nunca fui uma avaliadora da prova, né? Mas a gente, eu tive a oportunidade de trabalhar no Pedro II e eu conheci alguns professores que são avaliadores, né? E eles corrigem de fato a prova. E assim, alguns deles, né, mais exigentes, o que eles vão fazer? Eles vão passar um olho ali na prova e vão ver a resposta final do aluno. A resposta final do aluno tá ok, ele vai para uma seleção. E aí, depois, aquilo vai ser mais minucioso. Entende? E se a resposta final do aluno já está errada, ele já meio que vai saindo. Entendeu? Da disputa, vamos dizer assim. Ok? Aí é por isso também que, por exemplo, mas aí só a resposta final é garantia, né, de aprovação? Pô, se o seu curso é um curso muito disputado, o que vai acontecer? Você até foi para a fila dos aprovados, ali, da fileira dos aprovados. Só que na hora de comparar a sua prova, tem uma pessoa que se preparou muito bem e escreveu muito mais próximo do padrão da UERJ do que você que só colocou a resposta final, entendeu? Então, tipo assim, essa pessoa vai ter uma prova com uma nota muito maior, que vai fazer com que ela tenha uma classificação melhor do que você, entende? Eu não sei se eu consegui te responder o que você queria saber. Mas ficou uma dúvida. Então, esse critério de correção, na verdade, esse critério de classificação é por performance na hora da prova, de escrita, ou é por quantidade de acerto, né? Tipo, se eu tirei 2, e uma pessoa tirou, Não, tipo assim, eu tirei performance na resposta. 1,8.
Tá. Tirei Não, sabe por quê? Porque 1,8 e o tô seu concorrendo com o ponto outro. total. Porque presta atenção, Rafael, Aham. só eu estou te atrapalhando de falar, mas é só para a gente ir mais direto. O que acontece? Ele quer uma resposta final. Mas se você, por exemplo, uma resposta. Eu estou aqui, ó. Essa é a resposta aqui. 25 é a resposta, certo? 25 é a resposta. Se uma pessoa colocar só 25 aqui, ela colocou a resposta final? Ela colocou. Mas essa questão valia 2 pontos. Entendeu? Você acha que uma pessoa que só colocou 25 aqui, numa prova que é discursiva, entendeu? Ela merece 2 pontos? Entendi. Entendeu? Caraca. Ela Uhum. não merece 2 pontos. Ela merece, sei lá, meio. Entendeu? Ela não merece 2. Porque como que ela chegou nessa resposta? Cadê a discursiva, que é o nome da prova? Entendeu? É bem diferente do primeiro, né? Hã? Fica bem diferente do primeiro, né? Que é só pra constar. Agora, por exemplo, a pessoa vai lá, aí uma pessoa escreveu um texto, a outra só botou já a fórmula direto. Ah, professora, mas aí como que vai ser essa questão de pontos e tal? Porque é a dúvida de vocês, né? Eu entendo isso, mas aí, tipo assim, isso daí depende de muitas coisas, muitos fatores, entendeu? É por isso que tem a questão do recurso, é por isso que eles disponibilizam para vocês depois a prova de vocês, para vocês entrarem em recurso e dizer, não, eu escrevi tal resposta, e entrar ali, discutir ali que vocês responderam a questão conforme tinha que ser, entendeu? Então, assim, isso é uma questão, assim, para posterior. Eu acho que não é uma questão para vocês se preocuparem agora. O que vocês têm que ter na cabeça de vocês agora é que vocês precisam se preocupar com o padrão de resposta. Ele precisa existir, entendeu? Vocês estão se preparando para um exame discursivo. Ok, obrigado, professor. De nada. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas, e vou falar sempre, até em próximas aulas eu vou falar isso. Sabe quando vocês estavam lá no ensino fundamental 1, que a professora passava o probleminha, e daí tinha assim, cálculo, aí tinha, eu não sei se na época de vocês tinha, mas na minha tinha. Aí você tinha um outro nome, que eu não vou me lembrar agora, mas tinha um nome que você colocar, que a gente colocar, que era colocado assim, aí você tinha que meio que colocar ou a fórmula, ou então um cálculo vertical, e depois você armava e efetuava, que era no espaço, assim, e depois você tinha a resposta. É meio que vocês vão ter que voltar a isso, entendeu? A essa ideia. Entendeu? Vocês vão ter que voltar nessa ideia de novo. Vocês vão ter que colocar a fórmula, aí a questão, né? Ah, professora, mas a senhora acabou de dizer que não necessariamente, mas assim, se tiver a possibilidade, coloca, entendeu? Se for uma questão que tenha, coloca a fórmula lá. Coloca a fórmula, depois vocês colocam o desenvolvimento da questão, depois vocês vão colocar a resposta. Entendeu? Isso é um modelo básico, mas é um modelo que funcionaria para o UERJ, entendeu? É claro que, por exemplo, no padrão UERJ, eles vão colocar lá, né, um exemplo de resposta mais eloquente, mais, assim, do mesmo jeito que se vocês forem ver uma prova, sei lá, de redação da UERJ, não é uma redação comum, assim, que a gente escreve, né, no normal, vai ser uma redação muito mais preparada, com muito mais repertório, de um jeito. Mas o que eles estão querendo dizer? Que aquele é um modelo, que você precisa escrever exatamente daquele jeito? Não, mas que você tem um modelo a seguir, e do mesmo jeito é o padrão de resposta. Deixa eu ler algumas mensagens para cima que Juanzinho falou. Prof, a senhora acha muito distinto a complexidade do exame discursivo versus provas do oficial, EFON, SPSEC, Então, eu acho que são padrões bem diferentes, entendeu? Eu diria até que estudando para SPSEC, para
para a AFA e EFON, enfim, essas provas de oficiais, você estaria até no nível matemático um pouco mais alto do que a UERJ de fato quer de você. Entendeu? Aí você vai dizer assim, professora, então, se eu estudar para eles, eu estou melhor do que quem está estudando para a UERJ discursiva? Não. Por quê? Porque talvez você vai saber de forma tão mais profunda que você vai se perder naquilo que de fato eles querem conhecer e saber de você. Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Professora, ciência contábil é muito concorrido? Não sei esse modelo assim atual. Vou te dar uma informação aqui que talvez não seja tão atualizada. Te diria para você olhar como o Gabriel, acho que eu disse para o Lucas ou Gabriel, não sei para quem foi que eu disse, para olhar lá no grupo a nota mínima e a máxima e dar essa comparada. Ou até ver na internet mesmo, tá bom? Não sei dessa informação agora. Prof, até vou te fazer uma comparação, só porque eu não gosto de dar uma resposta assim tão solta. Por exemplo, o curso de pedagogia nunca foi tão concorrido como foi nesse último Enem de 2025, entendeu? Então, assim, a gente às vezes fala de um curso que ele pode ter crescido ou ter decrescido, entendeu? Eu não sei. Então, não posso te falar uma coisa que talvez seja uma resposta desatualizada, tá? Prof, o que eu preciso raciocinar para escrever? Merece 3 metades. No caso, escreveria e apenas somaria tudo e dividiria pelo total de meses. Então, você faria o que está escrito, o que está aqui, ó, no padrão de resposta. Nesse caso, nessa questão, você teria ganhado o ponto total. Porque era isso que eles esperavam dos alunos. A gente vai chegar nessa parte, tá bom? Trigonometria e geometria. Vamos lá, gente. Vamos para a próxima. Ó. A gente tem uma outra questão aqui, que é a nutricionista recomendou para uma pessoa adulta a ingestão de pão, fruta e iogurte no café da manhã. Os 3 alimentos em conjuntos devem conter 16 gramas de proteína, 124 de carboidrato e 10 de gordura. Admita a seguinte quantidade de nutrientes em gramas e em uma porção de 100 gramas de cada alimento. E aí ele vai te dar todas as informações nessa tabela, e aí depois ele fala para você calcular a quantidade de porção de cada alimento que essa pessoa deve ingerir, de forma que ela consiga consumir a quantidade de nutrientes recomendados no café da manhã dela, que é essa quantidade aqui, ó. De quatro. Essa questão ela vai voltar. Quando a gente falar. Deu uma travada, eu vi também. Esse padrão de resposta, essa questão em específico, ela vai voltar em outro momento, quando eu falar de sistemas lineares, quando eu for falar sobre esse assunto, tá? Mas eu quero só mostrar para vocês o padrão de resposta, tá? Ó, que nesse caso ele botou, considerando que o número de sistema linear. Isso. Quando ele fala, o número de porções de 100 gramas de pão, fruta e iogurte. Beleza, Davi. Como eu tinha dito, né? Essas questões são provas anteriores. Então, em alguns momentos, alguns de vocês que já estão se preparando, vendo provas anteriores, vocês já vão ter feito, tá? Mas aí eu vou ter que repetir
E aí a gente vai ter que utilizar as provas que a gente tem, né, anteriores. E a gente vai utilizar algumas provas mais atuais e vamos usar umas mais antigas, mas é importante que a gente utilize as mais atuais, porque são as mais próximas do que vai cair, né, na prova. E aí, ó, por exemplo, aqui eu vou ter, ó, 8x, né, que o x representa pão, nesse caso. Professora, eu teria que usar o x, y e z, eu poderia usar o p, o f, o i? Poderia, tá? Mas aí você bota aqui, ó, uma legenda. Tá vendo, gente? Ó, você vai colocar uma legenda aqui. Calma aí que eu tô conectando aqui a minha canetinha para poder mostrar para vocês, ó. Tá vendo que isso daqui, ó, não é uma informação qualquer. Isso daqui é uma legenda que ele está falando para dizer o seguinte, ó, pão, toda vez que eu quiser me referir a pão, ao invés de escrever a palavra pão, eu vou usar o X. Toda vez que eu quiser me referir a fruta, eu vou usar o Y. E toda vez que eu quiser me referir a iogurte, eu vou usar o Z. Entendeu? Então, é isso que ele está te mostrando nesse padrão de resposta. Ok? Ele está te mostrando o que ele está utilizando. Outra legenda aqui, ó, da questão, ó, ele está usando 1, 2, 3 em números romanos para te dizer quais foram as 3 equações que ele construiu e em que momento ele vai utilizar elas, para depois você fazer a substituição. Tá certo, gente? Então, isso daqui, ó. Ah, professora, mas eu não estou vendo nenhum textão escrito assim. Mas essas coisas aqui circuladas são modelos de que ele está te dizendo, ó, eu preciso dessas legendas, porque eu não estou dentro da sua cabeça. Eu não sei o que você está pensando. Então, você tem que me dizer como que você chegou nesse raciocínio. É isso que é a prova discursiva, gente. É dizer para o examinador como você chegou naquela resposta. Não simplesmente chegar na resposta. Chegar na resposta não é suficiente. Você tem que dizer para ele como que você chegou naquela resposta. Beleza. Tá? Assim, Gabriel, pode ser que, por exemplo, numa prova de escola, né, meu aluno não me falaria isso daqui, eu teria que meio que adivinhar, e nem me mostraria isso daqui, entendeu? Eu adivinharia. Ele não escreveria isso daqui, entendeu? Eu vou voltar, Alana. E ele não me escreveria, ó, talvez isso daqui, nem isso daqui, nem isso daqui. Nada disso ele me escreveria. Ele só me colocaria várias equações aqui e ele chegaria nesses resultados e ele diria para mim x é igual a 1, ou no máximo ele diria um pão, 3 frutas. Isso se ele escrevesse no plural, e ele diria que 2 iogurtes. Eita, escrevendo errado aqui, gente. Exato! Queria pegar o seu comentário e colocar aqui, ó, fixado, Lucas, tá? Olha, é de Lucas ser inteligente, gente. Sem desmerecer aí os outros colegas, que eu sou casada com o Lucas, e meu nome seria Lucas se eu fosse um menino. Brincadeiras à parte, peguei o comentário aí de Lucas e copiei e coloquei aqui.
Eu gosto de pensar nesses complementos e legenda como um complemento do raciocínio lógico. Aí fica mais fácil pensar em uma estrutura linear. Legal, Rafael. Isso mesmo. Não consegui entender a legenda, me perco. É como se fosse no lugar do corretor. Muito bem. Isso mesmo. Alana, deu para compreender agora, depois dos comentários do colega, o que você não entendeu? Porque se você não tiver entendido a questão, a matemática em si, não fica preocupada, porque eu não estou explicando a questão. Eu não estou me atendo a explicar a questão, até porque sistemas lineares eu ainda não pincelei aqui para você. Eu sei que provavelmente você já sabe o que é, como que faz e tal. Você pode não saber de tudo, mas você sabe de alguma coisa. Ah, então. Não, mas não é para você entender a questão agora, tá, Alana? Não se preocupa com isso. O objetivo agora é te mostrar como seria o modelo de resposta. Tá bom? Beleza? Isso. É só te mostrar o modelo de resposta. Juanzinho. Então, eu tô de novo, eu vou dizer para você o que eu acabei de dizer para a Alana. Meu objetivo não é explicar essa questão, gente. Se eu fosse explicar essa questão, eu não teria trago essa resposta para vocês. Eu iria desenvolver a questão junto com vocês. A minha intenção é mostrar para vocês o modelo de resposta, ok? Beleza? Eu estou mostrando para vocês o modelo de resposta. O que eu estou dizendo aqui, alguém falou que na escola já tinha feito essa questão. O que eu não acredito, pode ser que você tenha feito, e eu não estou desconfiando que não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que, provavelmente, você não escreveu todas essas informações aqui, que eu estou chamando de legendas, tá? Então, eu estou dizendo assim, você não deu para o examinador, ou para o seu professor, no caso, né, da sua escola, todas essas respostas aqui, ó. Quando eu falar de pão, eu não vou usar a palavra pão, eu vou usar a letra X, porque isso daqui, ó, é uma legenda. Esses números aqui são uma legenda. Então, o que o examinador, por exemplo, da UERJ quer é que você utilize dessas legendas, ok? E aí é isso que eu estou dizendo para você. Vamos lá. Questões sobre operações com números racionais com pedido de justificativa completa. Refletir, por que a UERJ cobra conteúdos simples de forma discursiva, né? Aí, por exemplo, a gente tem uma outra questão que é envolvendo porcentagem e regra de 3. Como a gente já perdeu, não é perdeu, né? Mas a gente gastou bastante tempo aqui falando disso, eu vou pular essa questão. Depois vocês vão receber o material e vocês podem dar uma olhada, tá bom? Nessas questões e tal, e ver aí como que faz, tá bom? Juan, eu não conheço agora, nesse exato momento, você falando assim, desse livro. Você pode até depois me mandar no privado e falar desse livro comigo no particular,
tá bom? Mas eu não estou lembrando agora, nem se eu tenho acesso a esse livro, nem nada disso, para eu poder te orientar de forma melhor. Só te peço para, assim, não estou, né, querendo ser, mas, assim, para você focar, como eu disse no início da aula, né, foca em, agora que estamos tendo a aula da UERJ discursiva, foca na UERJ discursiva, entendeu? Porque, às vezes, você pode estar misturando muitos outros assuntos e acabar sendo mais do que precisa. E aí você vai dizer, professora, mas aí ser mais é ruim? Tudo que é extremo é ruim. Muito extremo. Tá bom? Calma. Tá bom? Não entremos em pânico. Calma. Vai dar tudo certo. A gente é o curso que mais aprova, entendeu? A gente tem ótimas aprovações para a UERJ, entendeu? Acredite que sua vaga que você vai ter sucesso, tá bom? Fiquem tranquilos. Ó, aqui temos uma questão, né, até autoral, mas muito obrigada. Depois eu vou mandar para a senhora e vi que no primeiro dia estudei antes para o Enem e vi que muita bobagem não caía lá. Pois é. Depois a gente fala sobre isso, sobre o livro, se for algo legal, interessante, na nossa conversa no privado, galera, eu trago para todo mundo aqui, tá certo? Fiquem tranquilos, tá? Vai dar tudo certo, acreditem. Vocês têm que acreditar. Vamos lá. Mas quando vocês não acreditarem, eu vou acreditar por vocês. Vamos lá, aqui, uma questão autoral no estilo da UERJ, e aí ele fala que uma escola arrecadou R$ 8.000 para uma festa, que decidiu que 25% seria destinado à compra de materiais e o restante seria dividido igualmente em projetos estudantis. Aí ele falou, qual o valor destinado ao projeto? E como a cada projeto? E como esse tipo de divisão pode ser representado por uma regra de 3? Essa seria aí, como que seria a resposta? A resposta seria 25% de 8.000 é igual a 2.000, seria de material, e o restante seria dividido entre os 5 projetos, que dá R$ 1.200. Só que como que é esse modelo discursivo, né? Você vai dizer para o examinador o que você pensou. Então, dos 8.000 arrecadados, 25% seriam destinados a materiais, o que representa R$ 2.000. O restante, que é R$ 6.000, vai ser dividido igualmente entre 5 projetos. Cada projeto, então, vai receber R$ 1.200. Está vendo que essa é uma questão que envolve mais textos? Certo? Então, essa é uma questão que tem mais texto envolvido, diferente daquela primeira que só a fórmula lá resolveu a questão. Tá? Essa questão é baseada no exame discursivo de 2020, tá? E a gente está falando sobre a distribuição proporcional em projeto. Aí a gente tem uma outra questão aqui, ó, também no estilo da UERJ, autoral, e aí temos um modelo de resposta, tá? Para vocês. Vamos para a aula de hoje, nós temos 30 minutinhos e nós vamos falar da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre teoria dos conjuntos, nós vamos falar sobre definição, denotação, representação, diagrama, relação de permanência, família de conjuntos, igualdade dos conjuntos e desigualdade dos conjuntos. Galera, eu tenho 30 minutos para dar 8 itens, tá? 8 itens. Então, vamos lá. Calma, Juan, calma, Juan, calma, Juan.
Vamos construindo aos poucos. Não posso. Tenho uma neném, nem contei para vocês, gente. Eu tenho uma nenenzinha de 1 ano e 9 meses. Quando eu tive a Aurora nasceu em 2024, e a Aurora nasceu um pouco antes, na verdade, no mês em que a galera lá, né, que entrou em 2025, fez a prova da discursiva, e eu só parei 15 dias de dar aula para o exame, né, discursivo, e depois eu já voltei. Então, a Aurora está crescendo aí junto com o projeto e com as aprovações. Tem junto com ela já e grandes aprovações. Quem sabe no futuro ela vai ser uma UERJiana também. E ela tem crescido junto com isso. Então, agora ela está lá me aguardando para cuidar dela, para ela dormir e amanhã ela ir seguir estudando. Tá bom? Então, não posso passar. Vamos lá. Vamos nos nossos 30 minutos, vai dar tempo. Conjuntos. Intuitivamente, a gente fala de conjunto quando a gente está falando de uma coleção. E agora, a Alana, outras galera, estou falando de Alana só porque ela perguntou, né, sobre a questão, pediu para eu reexplicar, mas eu estava dizendo que aquela questão lá era uma questão modelo. Agora, não, agora eu estou começando o conteúdo mesmo, né, o nosso primeiro conteúdo do exame discursivo da UERJ, da preparação para o exame discursivo da UERJ. Então, se tiver dúvida, se eu estiver falando rápido, se não estiver entendendo, agora é a hora de fato, tirar dúvida, perguntar, para quando a gente estiver fazendo exercício, entender aquilo que a gente está falando. Tá certo, galera? Não deixem passar. Então, agora prestem muita atenção e tirem dúvidas aqui. Então, vamos lá. Toda vez que a gente está falando de uma coleção de objetos, a gente está falando, não importa não importando nem a natureza nem a ordem, a gente está falando de um conjunto, né? Um conjunto de canetas, um conjunto de fotos, um conjunto de números, um conjunto de letras. Então, a gente está falando de conjuntos. São vários objetos ali juntos, ok? Cada um desses objetos a gente vai chamar de um elemento do conjunto, ok? Então, a gente tem o conjunto das vogais. A gente pode chamar esse conjunto de V e a gente vai dizer que quem são os elementos desse conjunto? O A, o E, o I, o O e o U, ok? Quem são o conjunto dos números pares, naturais e pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Por que tem a reticências lá no final, professora? Porque esse conjunto ele é infinito. A gente sabe onde ele começa, mas a gente não sabe onde ele termina, porque ele é infinito. Eu estou falando dos números naturais pares, ok? Então, não tem nenhum número antes do 0, mas a gente tem números para depois do 10, ok? Muito importante isso, tá, gente? Isso, mais para frente, pode ser uma informação. E aí, gente, olha só, não pensem vocês que não. O examinador, ele vai estar de olho nesses mínimos detalhes. Então, por exemplo, se ele, sei lá, numa determinada questão, ele pede para você representar os conjuntos, e ele sabe que aquele conjunto ele é infinito. Se você não coloca o símbolo de infinito, a representação do infinito, que seria pelos três pontinhos, né, a reticência, se você não coloca essa informação, você está negando uma informação mínima mais importante para o examinador. Tá bom? Então, eu estou pontuando isso, já puxando ali o fiozinho da discursiva do padrão de resposta para poder dizer para vocês. Precisa estar atento aos detalhes. Tá bom, gente? Do mesmo jeito que qual é o conjunto dos números pares, quer dizer, dos números primos e pares?
somente o 2 faz parte desse conjunto, então esse é um conjunto unitário, ok, gente? E só tem um elemento dentro dele. Ficou claro, gente? Alguém tem dúvida até aí? Denotação. Quando a gente fala sobre denotação, a gente vai utilizar as letras maiúsculas para representar os conjuntos, e os elementos, eles são representados pelos números, pelas letras minúsculas, ok, gente? Então, lembrando que a gente precisa separar isso e não pode confundir, não pode ter letra maiúscula dentro do conjunto, porque o conjunto ele é representado por letras minúsculas. E o nome do conjunto, né? Ele é representado, ou o conjunto vai ser representado por uma letra maiúscula. Tá certo isso? Então, vamos lá. E esses elementos, eles são separados por vírgula e eles são delimitados por chaves. Então, por exemplo, se eu quero o conjunto das letras da palavra matemática, quais são as letras que têm sem repetição? Então, a gente vai colocar quais são os elementos? O M, o A, o T, o E, o I e o C. Todas as outras letras são repetidas, ok? O T se repete, o M se repete, o A se repete, ok? Então, não precisa aparecer A 3 vezes, não precisa aparecer 2 M's, precisa aparecer somente um de cada vez. Vamos lá. O conjunto dos meses do ano que começam pela letra A. Então, o nome desse conjunto vai ser M, de meses. E quais são os conjuntos que começam com a letra... Quais são os meses do ano que começam com a letra A? Abril e agosto. Ok, gente? Representação. A gente vai ter duas formas, né, duas maneiras de escrever esse conjunto. Por extenso, enumerando os elementos, elemento por elemento, e abreviando, destacando com a propriedade comum apenas os seus elementos. Então, exemplo, como seria por extenso os divisores de 24? Os divisores de 24 seria, por extenso, seria 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Como seria abreviadamente? X, para todo X, é divisor positivo de 24. Ok? Aí, a gente tem o diagrama. É uma forma de representar esses elementos de um conjunto dentro de uma linha fechada, que a gente conhece, né, como círculo ali. Então, a gente faz uma linha fechada. Voltando, Alana. Às vezes, vai estar dizendo assim para você, ó, represente o conjuntos... Não, peraí, Juan. Ela não entendeu abreviadamente. Vamos lá. O abreviadamente, ele vai querer que você represente os elementos, ele quer que você diga que os elementos, nesse caso aí, que são os divisores de 24, quais são os divisores de 24? Então, os divisores de 24 vão ser todos esses números que a gente escreveu por extenso. Mas a forma da gente dizer que os divisores de 24 também são todos os números divisores de 24 positivos. Ok? Então, a gente vai colocar X, para todo X, é divisor de 24, é divisor positivo de 24. É uma forma abreviada de não escrever todos os divisores.
todas as tabuadas que tem o 24, como uma das respostas. Beleza. Vamos seguir. Diagrama. Isso. Isso aí. Vamos lá, diagrama. Todos os elementos, eles vão estar dentro de um círculo, né? Ele fala uma linha fechada simples. Então, uma linha fechada simples é um círculo. E aí, eles vão estar ali dentro do círculo, né? Dentro de uma... para poder representar os elementos. Aí, ele vai falar, qual é o conjunto A? Conjunto A são todos os números naturais ímpares menores do que 9. Quais são esses números? O 1, o 3, o 5 e o 7. Então, a gente vai colocar esses elementos dentro do círculo e a gente vai dizer que isso é o diagrama. Outro, letras da palavra sucesso. A gente vai colocar o S, o U, o C, o E e o O. E aí, a gente vai colocar dentro também do círculo, ok? Relação de permanência, gente. Quando a gente fala sobre relação de permanência, a gente vai ter o pertence e o não pertence. Então, quando a gente diz assim, olha, eu pertenço ao grupo de mulheres que tem o cabelo ondulado e preto, ok? Tá quase ficando grisalho, entendeu? E não é a Aurora que está me dando trabalho, são os alunos. Por isso está ficando branco. Então, vamos lá. Por enquanto, eu ainda pertenço ao grupo, ao conjunto de mulheres de cabelo ondulados e pretos. Ok? Então, Priscila, professora Priscila Marinho, pertence ao conjunto das mulheres de cabelos ondulados e pretos. Certo? Existe alguma outra professora do pré-vestibular, do pré da UERJ, das discursivas, que fazem parte desse conjunto? Não lembro agora, eu acho que não. Certo? Então, a gente temos aí um conjunto, até esse primeiro momento que eu não estou conseguindo lembrar, unitário. Ok, galera? Mas, por exemplo, Loura já tem mais gente, né? Loura aí no projeto. Não sei se vocês conhecem. Então, se fosse o conjunto das louras, estaria lá, fulano pertence, ciclano pertence, né? E eu não pertenço. Ficou claro sobre o pertence e não pertence? Não. De forma nenhuma. Em senso comum não passarão. Ok? Vamos lá. Nada disso. Então, o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, quem pertence a esse conjunto A? O 1, o 2, o 6 não pertence, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó, um desafiozinho no final, de verdinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Considere o conjunto M, X, tal que X são números pares menores do que 20. O 20 pertence ao conjunto M? Não. Por quê, gente? Isso. Porque X é os números pares menores que 20 e não menor ou igual a 20. Ok? Então, vai até no máximo 18. Ok? O 20 não faz parte. Show, galera? Poderia ter perguntado agora, qual é o último número desse conjunto? O último número desse conjunto é o 18, né? E não o 19. Como algumas pessoas distraídas, não é por não saber, mas distraído poderia responder 19. Ok?
responderia 19, achando, mas esquecendo que eu perguntei os números pares. Então, para no 18. Certo? Vamos lá. Família de conjuntos. A gente vai ter aqui, ó. O que é uma família de conjuntos? É quando a gente tem um conjunto dentro de outro conjunto. Então, por exemplo, a gente pode ter um conjunto dentro de outro. Eu faço parte da família. Isso. Não, naturais, porque ele fala que é números naturais, tá? X pertence aos naturais, tal que X é menor do que 20. Ok? Aqui no desafio, ó. Apesar de ele não fala natural. Desculpa, Lucas, você está certo. É real mesmo, tá? Porque ele não fala natural. Me desculpa, eu achei que falaria. Beleza? Me perdoa aqui, eu errei aqui. Confundi. Vamos lá. Então, vamos para famílias, né? Então, é como se fosse um conjunto dentro de outro conjunto ali. Note que, por exemplo, o 2, ele não faz parte do conjunto F, tá? E nem o 5 pertence ao conjunto F, porque, na verdade, os elementos de F não são conjuntos, não são números, são conjuntos, ok? Igualdade de conjunto é quando a gente tem dois conjuntos com a mesma quantidade de elementos, né, independente da ordem, e desigualdade é quando a gente tem esses conjuntos com elementos diferentes, ok? Então, por exemplo, ó, dados conjuntos 1, 3 e 5, e aí, que é o conjunto A. E o conjunto B é X para tal que X é ímpar, positivo e menor do que 7. Então, esses conjuntos são o quê? Eles são iguais, porque a gente está falando a mesma coisa. Um está por extenso e outro está abreviado, mas eles estão falando da mesma coisa, beleza? Agora, olha o conjunto da desigualdade. Ó, temos o conjunto M, que é igual a 9, 11, 13. E reticência. Vai por diante. E o conjunto N, que é X, para tal que X é ímpar, positivo, e menor ou igual a 7. Esses conjuntos não são iguais. Ok? Não estamos falando da mesma coisa. Alguém tem dúvida? Uma questão aqui bem facinho, ó. Vamos treinar aqui o que a gente acabou de ver. A gente tem os conjuntos A, E, I, O, U e o conjunto B, e ele está pedindo para fazer pertence e não pertence. Vamos lá. O A pertence ao A? Pertence ou não pertence? Lembrando que o símbolo, ó, matemático é assim. Por isso, não é para escrever na discursiva um E assim, ok? Isso também está errado, ok? É esse símbolo, é um símbolo matemático, ok, gente? Vamos lá, B. Bote todas as respostas aí no chat. Não pertence. O C. Não, o C pertence. E o D? Não pertence. Ok?
Vamos lá, questão 2. Representar abreviadamente por extensos conjuntos. Como que eu represento esse conjunto letra A? Abreviadamente e depois por extenso. Como que ficaria? Isso. Olha só, gente. Os números negativos, a reticência é antes, né? E aí, essa parte aí ficou um pouquinho errado só. Vamos corrigir aqui. Calma aí. Os múltiplos negativos de -3, né? Então, não, os múltiplos negativos. Vão fazendo aí, gente, eu vou olhando. Olha que a Aurora, ó. Conheçam a Aurora, minha princesa. Dá oi, filha. Dá oi. Dá oi, sim. Oi! Os alunos da mamãe. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Então, vamos lá. Múltiplos negativos de menos de 3 seria os números multiplicados, né? Pelos números negativos. Então, seria -3, -6, né? E assim sucessivamente, ok? -9, ok? Isso. E aí, escrever por extenso ficaria como a Ju já colocou, tá bom? Ju, tá certo. X, tal que X é negativo e múltiplo de 3, ok? Vamos lá, letra B. Quem são os números ímpares? Aí começa com 1, tá? Aí 3, 5, 7 e assim sucessivamente. E aí depois vai dizer também. Ninguém colocou a resposta aí que eu não estou vendo. Tem que prestar atenção, Juan. Tá vendo? Isso mesmo. Que 2? Não, gente, a letra A, letra B e letra C. Aí é para escrever por extenso e abreviadamente cada um das alternativas.
Isso mesmo, Ju. X tal que X é ímpar. Isso. Ah, tá. Sem problema. E a C, gente? Números naturais maiores do que 2, ó, maiores do que 2 e menores ou igual a 10. Quem são os números naturais maiores do que 2 e maiores, menores ou igual a 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso mesmo. O 2 não entra, Davi, o 2 não entra. É maiores do que 2. Como são naturais, então não tem 2,1 nem 2 nada, né? Só os inteiros, praticamente. E aí, no caso, já pula para o 3. Ok? Aí a gente escreveria, Ju, com símbolo matemático mesmo, tá? Isso. Exato. Muito bem, Juanzinho. Então, a gente colocaria, Ju, ficaria x, tal que x, menor do que 2, maior ou igual a 10. Não, menor ou igual, porque é menor também. Menor ou igual a 10. Maior do que 2 e menor ou igual a 10. Que aí fica para o mesmo sentido, tá? Ó, menor. Isso, muito bem, Lucas. O Lucas copiou, fez certo, do modelo correto. Agora vamos para a questão 3. Ele está pedindo para você representar os conjuntos com igual ou diferente. Esses conjuntos, o A e o B, são iguais ou são diferentes? Já estou na 3. Vamos para 3? Pri, vamos finalizar a aula e aí vai ficar a questão 3, a questão 4 e uma tarefinha para casa. Tá certo? Questões bem fáceis, vocês estão vendo aí já, né? Então, assim, ó, vai ficar a 3, a 4 e a tarefinha para casa. Depois eu mando o gabarito para vocês aí no grupo. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas já foi esse assunto. Tá certo? Alguém ficou com dúvida? Eu estou finalizando a minha parte, estou chamando a Pri. Alguém ficou com dúvida? Para, Finalizamos, então. Alguém tem dúvida? ó, o A é 1, 3, 5 e 7, e o B, ele está dizendo que é x para todo x que é ímpar, positivo e menor do que 9. Eles são iguais, gente. São iguais. Alguém já tinha colocado aí, não vi quem foi, mas já colocaram que os conjuntos eram iguais e eles são sim iguais. A B, o B é igual. O B, ó, qual é o conjunto A? É verde e amarelo. E a bandeira do Brasil só tem verde e amarelo? Sim, mas o 8 é
ô Juanzinho. E aí a gente quer só os números ímpares, positivos e menores do que 9. Vamos lá, Ju falou alguma coisa aqui. Professora, no que o Lucas colocou já fica subentendido que é dos naturais. Não entendi. Lucas, vou voltar aqui na pergunta. Ah, tá. No do Lucas. Não ficou, não tem realmente a resposta do Lucas, ficou os símbolos matemáticos corretos, mas faltou pertence aos naturais, tá bom? X pertence aos naturais, tal que X, aí sim, tá bom? O símbolo dele tá certo, mas faltou essa parte aí do pertence ao natural, que a Ju comentou, tá bom? Gente, muito bem, vocês arrasaram. E é isso. Gui, agora sim, vai lá. É isso, então, galera, que aula, hein? Que aula. Vamos fazer agora o seguinte, eu acabei de abrir o grupo lá, eu quero todo mundo lá comentando o que vocês acharam. Isso é Gente, se extremamente... vocês não comentarem, a gente não vai ter aula toda semana. Então, comenta muito lá, por favor. Isso, sabe por quê, gente? Isso é importante para a gente saber como que vocês estão se adaptando à aula. Então, tá aberto lá para interação, falem lá, tá? Coloca a opinião de vocês, para a gente continuar mantendo o nosso grupo aqui forte. E se você tiver algum conhecido que gostaria de estudar com a gente, fala comigo, tá bom? A gente vai estar ajudando esses alunos também. Então é isso, galera. Vou finalizar aqui a gravação. Amanhã eu vou postar o link da aula gravada para quem quer rever. Beijo.